E aí pessoal, mais um dia com vocês. O capítulo de correspondência ao dia hoje é o capítulo 20. Sem mais delongas, versículo 1. O vinho provoca insolência e o licor causa barulho. Quem se embriaga com eles não chegará a ser sábio. Então olha só, tem várias mensagens aqui. O vinho e o licor. Então qualquer tipo de bebida alcoólica que é de forma simbólica, metafórica. Então pode ser o álcool, pode ser a cerveja, o uísque, qualquer tipo de bebida alcoólica. Se você tomar além da medida a ponto de se tornar uma pessoa barulhenta, isso se tornar um vício, prejudicando a si e outras pessoas, você nunca será digno da sabedoria. Porque todo tipo de vício, especialmente drogas, bebida alcoólica, dentre outros, acaba prejudicando o desenvolvimento humano. Então não faz sentido você ter sabedoria e ser uma pessoa embriagada ou uma pessoa drogada. Só que, lembre-se, isso não é impossível, mas primeiro você precisa vencer esses desafios, esse vício, tudo bem? A cólera do rei é como um rugido de leão, e quem o irrita arrisca a própria vida. Então provocar uma pessoa que tem governo sobre a própria vida, às vezes uma posição social que controla até outras pessoas, é colocar em risco a sua própria vida no sentido de se expor, porque sabe aquela frase que a corda estoura no ponto mais fraco? Então quem é você? Assume uma posição de rei ou uma posição de fraqueza? Porque sempre quem tem mais força, mais poder em todos os sentidos vai sim se destacar. Então aqui é a mensagem: você arrisca a própria vida quando você assume uma pessoa de governo, uma pessoa que assume uma posição superior à sua. Então, para quê, né? Para que atiçar a fúria de outras pessoas, ainda mais pessoas poderosas? Então fica na sua, que é o melhor que você faz. Lembre-se daquele outro provérbio que fala que quem é digno da honra reprime a ofensa, ou seja, a pessoa humilde. É uma honra viver sem brigas. Olha só o que eu acabei de falar, versículo 3, tá? Mas o tolo se envolve em rixas. Então a honra é ficar fora da briga. E somente uma pessoa que tem o mínimo percentual da sabedoria é que pode ficar fora das brigas, das rixas, né? Dos entendimentos. Versículo 4. No outono, o preguiçoso ele não ara, e na colheita ele procura e nada tem. Então o outono aqui, de forma simbólica, seria o período cíclico da pessoa estar cuidando da terra, arando a terra, ou seja, cuidando daquilo que ela plantou. Então ela não está fazendo. Então ela vai procurar na colheita e não vai encontrar, porque ela não cuidou. Lembra daquela passagem que fala assim, se você não é fiel no pouco, até o pouco que lhe tem lhe será tirado. Eu lembro disso constantemente. Isso me faz mais motivado a ter disciplina, a ter diligência e cuidar daquilo que eu tenho, independente da quantia, independente da posição. Eu sempre estou cuidando, mesmo do pouco que eu tenho, tá? E você deveria fazer o mesmo, segundo os conselhos do próprio Salomão. Projeto na mente é água profunda e o homem inteligente sabe alcançar. Então entenda que qualquer tipo de projeto começa primeiro no plano mental. Tudo que é físico antes surgiu na ideia de alguém, no pensamento de alguém. Então essa pessoa pensou, isso começou a gerar sentimentos. Sentimento do quê? De ação. E aí essa pessoa começou a fazer coisas nesse sentido. E aí ela materializou essa ideia. Então a parte que nos cabe é projetar e agir na direção. E somente quem é inteligente sabe alcançar, sabe atingir o objetivo, a meta que se predispõe a atingir, tudo bem? Muitos se proclamam homens fiéis, mas quem encontrará um homem de confiança? Então como é triste saber que não é fácil confiar nas pessoas. Eu admiro muito lá na Suíça, não sei se você sabe disso, mas os comércios não têm vendedores.
Simplesmente você chega no comércio, está tudo lá, mercadoria, o ticket com preço, tem uma caixinha com dinheiro. Então o que acontece? Você vai lá, você pegou uma mercadoria de R$ 5, por exemplo, e você vai pagar com 10. Então você coloca seus R$ 10 na caixinha, pega o seu troco de 5. Só que ali tem muito dinheiro já, de outras compras que tiveram antes da sua. Então, que máximo isso, eu admiro demais isso, eu acho lindo isso. Já pensou se toda a humanidade chegasse a esse nível? Como que a gente avançaria? Porque é difícil encontrar confiança hoje em outras pessoas. E às vezes por essa desconfiança que gera, você deixa até de confiar numa pessoa verdadeira. Então a gente precisa começar a dar o crédito. É claro, com a sensatez, mas começar a dar o crédito para a humanidade também, como a própria Suíça fez. Somente assim o ser humano ele começa a se desenvolver. Muito bem. O justo ele se comporta com integridade. Felizes os filhos que vierem depois dele. Então imagina uma pessoa justa que desenvolveu princípios e agora deixaram frutos na face da terra, filhos. Então esses filhos vão aprender com a sabedoria e eles vão deixar a continuidade de um trabalho incrível aqui na face da terra. Então quanto mais pessoas justas, por isso que tem essa missão de ir lá e resgatar mesmo o injusto. Não importa o que você fez, importa é o que a gente vai fazer com isso agora. Então o justo ele se comporta com integridade. Olha o exemplo anterior também lá da Suíça. Então as pessoas se comportam com integridade e isso é comum. E como é lindo atingir esse nível de cultura. Muito bem. O rei assentado no tribunal com o olhar dissipa todo o mal. Então se você tem esse governo sobre a sua própria vida, porque para mim aqui o rei é a pessoa que tem gestão da própria vida, de todos os setores sem exceção e que atingiu prosperidade na saúde, na família, nas finanças, no trabalho, no social, no servir, na inteligência emocional, no racional. Então ela é digna de ser reconhecida como um rei. Você concorda comigo? Esse é o meu ponto de vista. Então o rei que tem essa luz, a luz da sabedoria, da justiça, ele dissipa o mal, porque a luz, ela é brilho, e não tem como ter escuridão onde tem luz. A luz ela dissipa a escuridão. Então o rei ele faz isso, ele dissipa todo o mal só com o olhar. Então se você atingir um nível desse de sabedoria, de justiça, de amor, de integridade, saiba que você vai ser luz na face da terra. Eu me alegro, tá, pessoal, com esse tipo de mensagem, porque, sinceramente, é muito agradável entender e começar a aprender e melhor praticar tudo isso, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aqui. Quem poderá dizer que tem consciência pura, livre de qualquer pecado? E aí eu lembro de uma outra passagem bíblica que fala: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, tira a primeira trave do seu olho antes de querer tirar o cisco do seu irmão. Então conhece-te a ti mesmo, se transforma primeiro, para então querer levar a mensagem para outras pessoas, certo? Quem poderá dizer que tem consciência pura? Muito bem, então esse eu acabei de falar. 2 pesos e 2 medidas são coisas que Deus detesta. Então a balança ela tem que ser igual para todos. Não adianta eu querer favorecer uma pessoa. Vou colocar um pouquinho mais para esse e cobrar menos, vou colocar um pouco mais de peso para esse e cobrar mais. Então não faz sentido. A justiça, mais uma vez, é um princípio aqui fundamental para que você seja digno de acessar a sabedoria. Já nos seus brinquedos, a criança demonstra o seu comportamento futuro, se vai ser puro ou incorreto. Então olha só, puro e correto, desculpa. Então olha só que interessante esse versículo para você que é pai e mãe. Observe as brincadeiras do seu filho. E como é natural a criança, ela às vezes cometer tolices, mas ela sempre tem uma pureza no coração. Na medida que ela vai tendo as experiências ruins, que ela vai entendendo o que é o mal. E às vezes ela começa a se alimentar desse caminho ruim. Então observa você. Um brinquedo, por exemplo, uma arma, não é um brinquedo agradável para uma criança, mas se você conseguir colocar a pureza nisso, porque tudo vai do ponto de vista.
Uma arma ela pode ser usada para tirar a vida de outras pessoas e ela pode ser usada também para defender a vida. Então perceba, você precisa instruir os seus filhos. Observa desde criança qual que é a conduta dele frente aos brinquedos, a forma de brincar, a forma de tratar outras crianças e começa a instruir ele. Se necessário for, lembre-se, ainda há tempo de correção. Então nós precisamos assumir esse papel de instrução mesmo, como pai e como mãe, de conselho, beleza? Vamos avançar. Foi Deus quem fez o ouvido que escuta e o olho que vê. Então olha só, por que algumas pessoas escutam, ouvem e entendem e outras não? É um incógnita isso, não é verdade? Por que Jesus, por exemplo, falava por parábolas? Porque as pessoas elas têm eu acho que isso já é um defeito de fábrica que foi originado lá na época de Adão e Eva, o vitimismo, né? Então a Eva levou o fruto para Adão e o que o Adão fez? Foi a mulher que me deras que me incentivou a comer o fruto. Então ele já transferiu essa responsabilidade e ficou no DNA, vai passando de geração em geração. Então que bom é praticar a justiça e quebrar esses princípios, princípios não, né? Essas imoralidades que foram construídas aí no decorrer da humanidade. Então cabe a nós tomar consciência e usar de forma adequada os olhos, o ouvido e todos os nossos sentidos, né? Você vê, você ouve, você sente coisas boas ou coisas ruins, é você quem vai alimentando aquilo que chega para você. E são os nossos sentidos que acaba nos desenvolvendo, tudo bem? Deixa eu achar aqui. Não se apega ao sono, porque você ficará pobre. Abra os olhos e terá pão à vontade. Então, mais uma vez, o sono e a preguiça. Então, não se apegue ao sono. Mais uma vez, eu vou colocar aqui a recomendação para vocês. Leiam o livro O Milagre da Manhã. Esse livro, de verdade, ele transformou a minha vida, ele me tornou mais produtivo. Eu acordo antes das 5 horas, eu acordo em média de 20 para as 5, 4h40. Então eu começo o meu dia já me alimentando de palavras, estudando. Então eu, depois da minha parte de estudo, eu faço uma meditação, às vezes yoga, aí eu vou para a academia. Aí eu volto antes das 8 horas, eu já tenho estudado, eu já levei coisas boas para outras pessoas, eu já servi outras pessoas, eu já me exercitei, e aí eu já começo o dia, enquanto o preguiçoso ainda está dormindo, está rolando na cama para lá e para cá, eu já estou suado, já tomei meu banho e eu estou cheio de energia para começar o meu dia. Aí eu começo o meu dia muito mais produtivo. Quando dá meio-dia, eu já tenho produzido 8 horas, e foi esse livro que me virou essa chave. Então, se eu quiser ser mais produtivo, eu continuo trabalhando após o almoço, até 5 horas, eu já praticamente trabalhei 12 horas, então a média é 8, eu trabalhei 12, então eu posso ter um mês a mais no final do ano, percebe? Então não se apegue ao sono, leia esse livro, é um livro muito bom, O Milagre da Manhã. Não fique dando desculpa, porque todos nós temos o mesmo tempo, as mesmas 24 horas, a mesma quantidade de minutos e segundos, só que alguns aproveitam e outros desperdiçam, e o sono é um exemplo de desperdício aí. Jogo, Instagram, Facebook. Tem a forma positiva de usar isso? Tem, que é aprendendo. Agora, se você está queimando seu tempo lá de forma improdutiva, aí você está se prejudicando, certo? Não presta, diz o comprador, mas quando vai embora ele se gaba do que comprou. Então olha só, que código é esse aqui? É para você identificar a pessoa que só quer ganhar. Tem muitas pessoas que acham que para ganhar, outra precisa perder. Não é assim. Tem que as duas partes ganhar. Então faz mais sentido você ganhar e a pessoa que vendeu ganhar. Todas as partes têm que ganhar. Perde esse pensamento, o cara tem que perder para mim ganhar. Porque você está caminhando para a ruína se você pensa dessa maneira. Existe ouro em muitas pérolas, mas a coisa mais preciosa é o lábio instruído. Como é bonito e agradável e construtivo ouvir uma pessoa falando com sabedoria, seja o tema lá que for que ela esteja abordando.
É muito admirável, pelo menos eu admiro. Então isso vale mais do que ouro e vale mais do que a pérola, porque a sabedoria ela antecede qualquer tipo de riqueza financeira. Tome a roupa e peça garantias de quem se tornou fiador de um estrangeiro e um desconhecido. Então faz sentido você se tornar fiador de uma pessoa que você não conhece, que você não tem vínculos capazes de gerar confiança? Não faz sentido. Então você vai se enfiar numa enrascada, e até a sua roupa pode ser uma forma de garantia. Então, como deve ser vergonhoso para a pessoa perder aquilo que é mais básico da vida porque entrou numa enrascada. Você que tem que analisar quais tipos de negócio que você vai se comprometer, tudo bem? É gostoso para o homem o pão ganho com fraude, mas depois sua boca ela fica cheia de grãos de areia. Então tudo que é conquistado de forma injusta, naquele sentido que eu acabei de colocar, eu prejudiquei outra pessoa para ganhar, pode ser legal no início, como o cara que sai se gabando lá, né? Porque fez um bom negócio, mas antes ele acabou depreciando, ele acabou colocando um monte de pontos negativos no negócio. Então pode ser gostoso, pode parecer um ganho que é agradável no início, mas depois é como areia na boca, então isso se torna amargo no fim. Tome conselhos para preparar os seus planos e faça a guerra com tática. Então a parte que nos cabe é projetar, planejar, mentalizar e agir. Só que se permita aconselhar pela voz da experiência de quem já trilhou esse caminho, e a guerra no sentido simbólico aqui é vencer os desafios. Mas se você se aconselhou de pessoas que já trilharam esse caminho, você constrói uma tática, uma estratégia. E é claro, um plano com estratégia, ele tem muito mais chances de sucesso. Quem fala muito acaba revelando segredos. Não se junte com a pessoa de fala fácil. Então isso aqui é poderoso. Pessoas que falam mais do que ouvem e pior, falam da vida de outras pessoas, tomem cuidado com esse tipo de companhia. Quem amaldiçoa o pai e a mãe verá a lâmpada apagar-se no meio das trevas. Olha que mensagem profunda. Então se você desonra o seu pai e sua mãe, você perde a sua lanterna da sabedoria. Lembra as analogias anteriores que eu fiz? A sabedoria é uma lanterna, você é a luz no meio da treva, e aonde você chega você dissipa as trevas. Agora, se você amaldiçoa, ou seja, desonra seu pai e sua mãe, que foi quem trouxe a vida, dependente do que eles praticaram para você, você vai se perder no meio da escuridão. A posse antecipada de uma herança, no final, não será abençoada. Então, como é triste ver filhos, às vezes até guerreando, para antecipar a herança. Às vezes o pai e a mãe ainda estão vivos, já estão planejando, já estão falando da herança, às vezes brigando. Como isso pode ser ruim, tá? Então você perde todas as bênçãos que vêm lá dos céus. Beleza. Nunca diga, você vai me pagar esse mal. Confie em Deus e Ele defenderá você. Então, não pratique a vingança, A vingança, a melhor vingança, sabe qual que é, no meu entendimento? O perdão e o amor. Se você for capaz de atingir esse nível, de reprimir a ofensa, perdoar e responder com amor, aí você atingiu um nível de sabedoria incrível. E aí você será digno de chegar em outros níveis. Deus detesta dois pesos e a balança falsa não é justa. Então já falamos disso anteriormente, O peso ele tem que ser igual para todos, independente de classe ou de posição social. É Deus quem dirige os passos do homem. Como poderia alguém discernir o próprio caminho? Então você planeja, mas é Deus quem vai corrigir os seus passos, a sua direção. Isso eu demorei para entender, mas conforme eu fui tendo alguns tropeções, eu fui compreendendo que às vezes a perda, a dor, na verdade é um ganho. Às vezes você precisa perder uma coisa velha para abrir um espaço para o novo. Esse é o principal código aqui. É tentação fazer um voto sem pensar e depois se arrepender da promessa feita. Lembra que quem fala sem pensar comete tolice. E se você fizer um voto, uma promessa, e depois se arrepender, não volte atrás. Cumpra com a sua palavra. A sua palavra é uma das coisas
mais forte que pode existir. O espírito do homem é uma lâmpada de Deus que sonda as profundezas do ser. Olha que interessante, eu falo constantemente que nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo ligado com o racional, com o cérebro, a alma ligada com a mente, que toma o governo sobre as vontades do corpo, e o espírito é a centelha divina dentro de nós, que sonda as nossas profundezas. Então, Deus, ele só vai te permitir a direção do Espírito Santo se você tiver justiça. Está lá no livro de sabedoria. Se você tiver um corpo justo, que pensar, sentir e agir conforme os princípios aqui pregados. Amor e fidelidade protegem o rei, e no amor que seu trono se firma. Então imagina se toda política, qualquer posição de política, prefeito, governador, presidente, tivesse o amor e a justiça ao próximo, como que a gente ia firmar o trono e ia propagar a bondade? Infelizmente, a gente ainda não atingiu esse nível, conforme eu mencionei anterior, a Suíça, que é um belo exemplo disso, de cultura, assim como o próprio Japão também. O orgulho do jovem é a força, e a honra do ancião está em seus cabelos brancos. Então, tanto o ancião quanto o jovem têm qualidades, tá? O ancião, ele viveu muitas coisas, então ele pode te instruir a respeito de muitas coisas. Você tem a força. Você, como jovem, tem uma força superior ao ancião. Então nunca despreze um ancião por conta da sua força superior, porque ele tem coisas que talvez você não tenha. Ele viveu coisas que talvez você não viveu, e a instrução dele, o conselho dele pode edificar os seus caminhos. Perceba que a coroa do ancião é a experiência, o cabelo branco, que de forma simbólica transmite isso. Tudo bem? Então o orgulho do jovem é a força. Feridas e chagas purgam o mal, e os açoites purificam o íntimo do corpo. Olha que interessante, versículo 30, para finalizar, Então as feridas e as chagas que purificam o íntimo da pessoa. Então lembre-se do que eu tenho falado constantemente aqui. Às vezes a perda, a dor, o sofrimento, é para que você aprenda com isso e se torne uma pessoa melhor. Acesse a sua melhor versão. Beleza, pessoal? Então essa é a mensagem de hoje. Embora eu busque comprimir aqui, sempre estende além dos 20 minutos. Mas a mensagem, do meu ponto de vista, está completa aqui. Coloca no comentário o que você tem achado aqui dos códigos de sabedoria que Salomão deixou para gente. Curte e compartilha para as pessoas que faz sentido chegar essa mensagem. Beleza? Obrigado por estar comigo aqui no nosso canal até esse capítulo. Amanhã a gente dá continuidade no 21. Então até o próximo capítulo.